Olá a todos! No vídeo de hoje vamos falar sobre opções sobre ações, que são derivativos negociados em bolsa de valores que ajudam os investidores e que servem para ajudar os investidores a proteger suas posições ou alavancar os seus retornos financeiros aí através da exposição em renda variável por derivativos. Eu sou Gustavo Machado, sou consultor de valores imobiliários e analista de investimentos CNPI e também sou sócio fundador aqui da Musa Capital e vou conversar com vocês hoje aí sobre esse assunto. Mas antes da gente seguir, lembra de se inscrever no nosso canal, marcar o joinha se gostar do vídeo e também acompanhar nossas páginas no YouTube, no Instagram e nas demais redes sociais, certo? Para começar então, vamos ler a definição das opções de ações lá da B3. Contratos de opções sobre ações são instrumentos derivativos criados para mitigar riscos de oscilação de preço, de modo a oferecer um mecanismo de proteção ao mercado contra possíveis perdas, além de servir para criar estratégias especulativas em relação à trajetória de preço e a ampliação da exposição e do potencial de retorno de um investidor, já que o capital inicial investido para comprar uma opção é relativamente pequeno. Então, basicamente, como eu comentei, como diz aqui nessa descrição da B3, as opções servem para proteger ou alavancar o retorno de uma carteira de investimentos, certo? E as opções, elas podem ser de dois tipos. Existem as opções de compra, as calls, e as opções de venda, que são as puts, certo? A opção de compra, a call, ela dá ao titular o direito de comprar o ativo subjacente, ou seja, a ação que é a origem daquele contrato ali, né? Então, o derivativo ele deriva de um ativo. Qual que é o ativo da opção? É alguma ação. Então, por exemplo, a Petrobras é a ação, tem a Petro 3 e o derivativo, né, a opção sobre a Petro. Então, a opção de compra, a call, ela dá direito ao titular, que é quem compra a opção, certo? Quem comprou essa opção é o titular da opção. O direito de comprar a Petrobras, por exemplo, a um preço determinado, numa data determinada ou até uma data determinada. Enquanto a opção de venda, a put, ela dá ao titular o direito de vender o ativo subjacente por um preço determinado até o vencimento. Então, da mesma forma, o titular de uma opção é aquele que compra a opção. Comprei a opção, eu tenho o direito de vender as ações por determinado preço até ou em determinada data. O que define se vai ser até aquela data ou naquela data? É também o tipo de opção, que pode ser americana ou europeia. A opção americana, o titular dela pode exercer o direito até o vencimento, ou seja, até o prazo de vencimento, qualquer dia até o prazo de vencimento, o titular da opção pode exercer o seu direito de comprar ou vender uma ação, certo? Enquanto isso, a opção europeia é aquela que dá o direito, né, de negociar a ação, de comprar ou vender uma ação apenas no vencimento do contrato, então na data específica de vencimento do contrato. Então esses são os dois tipos de opções, a opção de compra, que é a call, e a opção de venda, que é a put. E além disso, elas têm diferentes tipos, que pode ser europeia, onde o investidor só pode exercer o direito naquela data especificada, ou americana, que o investidor pode exercer o seu direito de compra ou de venda do ativo até a data especificada, então qualquer dia até o dia do vencimento. É interessante frisar que, como eu falei, a opção ela dá o direito ao titular de comprar ou vender um ativo, ela não dá obrigação, o investidor não é obrigado, né? Se eu comprar uma opção, eu não sou obrigado a exercer ela lá na frente e pagar aquele valor, certo? Eu só vou exercer ela se for do meu interesse, se valer a pena para mim. Afinal, eu já vou ter despendido o capital para gastar, né, para comprar essa opção. Então agora vamos entrar na questão das operações com opções. Quais são os tipos de operações que podemos fazer com opções? A primeira delas, e a mais comum, é a compra de call, ou seja, compra de opções de compra de alguma empresa, né, de alguma ação específica, como a Petrobras, como eu falei. Vamos usar esse exemplo então. Vamos supor que eu compre uma opção hoje com vencimento em novembro, com strike a 28, uma opção de compra de Petrobras com strike a 28 em novembro, tá? O que isso quer dizer? Que eu vou despender capital, né? Eu vou gastar dinheiro comprando é uma espécie de contrato, né? A opção dá para considerar dessa forma, onde esse contrato vai me dar o direito de comprar ações da Petrobras, então vamos supor aqui um lote, né? 100 ações da Petrobras a R$ 28,00 lá em novembro, certo? Então eu comprei esse direito, ele está comigo, eu tenho as opções ali, mas não tenho as ações. A segunda forma, que também é comum, é a opção de venda. Então é basicamente eu comprar uma opção de venda, né, que me dá o direito aí de vender as opções da Petrobras
a R$ 28,00 lá na data de vencimento, certo? Então eu tenho o direito de vender as minhas ações a R$ 28,00 em novembro. Então a opção de compra dá o direito de comprar ações e a opção de venda dá direito de vender ações. Mas por que isso é direito e não obrigação? Porque a obrigação está na contraparte. E agora sim. Então, assim como eu comprei as opções da Petrobras, alguma pessoa, algum investidor, ele vendeu essas opções para mim. E essa pessoa sim se comprometeu em me vender opções da Petrobras a R$ 28,00 lá em novembro. Certo? Então, essa é a terceira operação, né? Então, a venda de call, né? A venda de opção de compra. A pessoa que emite, né, o lançador de uma opção, ele está se comprometendo, ele é obrigado a dar um jeito de me entregar essas ações, né, de entregar as ações lá na data de vencimento. Então, aqui, muito cuidado, né? O investidor que estiver operando vendido a descoberto, ou seja, o investidor que, se eu tenho 100 ações e eu fizer um lançamento de opções de compra por um valor, enfim, eu tenho que estar coberto, né? A minha posição está coberta. Se eu precisar entregar essas ações lá na frente, eu vou ter as ações para entregar para a pessoa. Agora, se eu não tiver as ações e lançar as opções, lá na frente eu vou ter que comprar ações para entregar para a pessoa. E isso pode ter um prejuízo muito grande aqui, porque o investidor pode acabar até ficando devendo aí, dependendo de como foi essa operação, como a ação performou naquele período, né? E depois existe também o lançador de opções de venda. Então é a pessoa que vende uma opção de venda. Essa pessoa que vendeu a opção, né, ela está se obrigando a comprar o ativo subjacente, ou seja, as ações da Petrobras, naquela data. Não sei se ficou muito claro. Então, quem compra a opção, ele tem o direito, e quem vende a opção, seja de compra ou de venda, ele tem o dever, ele tem a obrigação de entregar, né, ou comprar as ações a determinado preço naquela data especificada ali no contrato. Certo? Então essas são as formas de operação com os dois tipos de opções, né? Seja de compra ou venda de opções de compra, a call, ou a compra e venda de opções de venda, a put. Se você ficou com dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu te explico melhor isso daí, né? Se não ficou claro, tá bom? Agora entrando na parte das características das opções no sentido de código. Qual que é o código? Como eu sei qual é o ativo, qual é o vencimento, qual é o preço que eu vou estar pagando ou vendendo, né? Ou recebendo aí por uma opção ou ação subjacente àquele ativo, certo? Como eu falei, então, o ticker, né, o símbolo ali da opção, o código de negociação dele na B3 as primeiras 4 letras as letras da ação. Então, por exemplo, Petro, que é PETR, né, o ticker, a opção de Petrobras também vai ser PETR. Então, o código ele é composto pelas 4 letras da ação, né, que é o ativo subjacente ali da opção, seguido por uma quinta letra, né, no caso, que é o vencimento dessa opção e se ela é de compra ou de venda. Então as opções de compra vão de A a L, sendo A janeiro e L dezembro, e as opções de venda vão de M a X, sendo M janeiro e X dezembro. Deu para entender? Então, por exemplo, uma call de Petrobras, uma opção de compra de Petrobras para fevereiro, ela vai se chamar PETR-B, porque é o segundo mês do ano, a letra é a B, e é uma opção de compra, né? Porque, como eu falei, de A a L são opções de compra. Seguindo, então, pelos números que representam o preço, né? O strike dessa ação, tá certo? Então, por exemplo, estou olhando aqui no opções.net, que é um site bem conhecido e bem bom de utilizar. Vamos ver aqui as opções que nós temos. Tem a Petro J, J é vencimento para outubro, né? Então já o mês na sequência aí, Petro J 370. Então essa opção ela tem um strike de 30 com 33. O que isso quer dizer? Se eu vier a comprar essa opção, a Petro J 370, eu vou ter o direito de pagar 30 com 33 por ação lá na data de vencimento, que vai ser o dia 21 de outubro. Então, no dia 21 de outubro é a data de vencimento dessa opção, eu vou poder pagar aí os 33 e pouco por ação. Lógico, isso se eu quiser exercer esse direito. Então, basicamente, essa é a composição de
um código, né, de uma opção. Então, 3 letras, que são, 4 letras que são o ticker, né, da ação que é negociada, uma letra que representa o mês e ao mesmo tempo o tipo de opção, se é de compra ou de venda, seguido por 3 números que representam o preço do ativo subjacente, né? Então, o preço que eu vou pagar ou que eu vou receber pela ação naquela data. E a opção, ela tem um preço da própria opção, né? Então, cada opção tem o seu valor. Essa opção que eu comentei, por exemplo, ela está custando hoje R$ 3,43. Então, se eu quiser comprar um lote de Petrobras, eu vou gastar R$ 343 para garantir que eu vou pagar esse preço lá atrás, lá na frente, certo? Então, basicamente, é assim que funciona, né, esse tipo de ativo, né, o código que ele tem na bolsa. Então agora entrando na questão da liquidez das opções, quando que eu posso comprar, quando que eu posso vender, esse tipo de coisa. A liquidez da opção ela é diferente de uma ação, então mesmo uma opção de uma ação bem líquida, como a Petrobras, que você compra e vende a qualquer momento, a opção não necessariamente vai ter tanta liquidez. Depende muito do preço da ação e do preço da opção. Por quê? Se, como a gente estava vendo ali, uma opção a preço de 30 com strike a 30 e o preço da Petrobras próximo disso, a 29, a 31, a 28, essa opção provavelmente vai estar com bastante liquidez, vai estar sendo bastante negociada. Se o preço divergir muito desse valor, né, desse preço do strike da opção, acaba que a opção vai se tornando menos líquida e, dependendo da situação, você acaba não conseguindo comprar ou vender uma opção porque não vai ter contraparte, certo? Isso também é bem comum no mercado. O preço da opção ela varia de acordo com a variação da ação. Conforme o preço da ação vai variando, a da opção vai variar na forma contrária ou, enfim, no mesmo sentido, certo? Então, se eu tiver uma opção de compra a 30, por exemplo, como aquela ali, e eu comprar ela a 13,40 e poucos, e a ação da Petrobras disparar de agora até o dia 20 de outubro, né? Então for a 35, a 37, essa opção provavelmente vai se valorizar bastante, tá? Então ela vai subir aí, pode até dobrar de valor. O contrário também ocorre se a ação se desvalorizar nesse período. Então, se eu comprar uma opção com strike a 30 e a ação cair a 27, por exemplo, essa minha opção provavelmente vai se desvalorizar muito ou, né, e quanto mais próximo do vencimento, ela vai virar pó, que chama, né? Ela vai passar a valer 1 centavo ou nada, né, praticamente. Então, vai perder a liquidez. É assim que o preço, né, da opção responde à variação do preço da ação, basicamente. E a liquidez dela também, quanto mais próximo do preço ali, mais junto, né, mais próximo do preço de strike tiver a ação, maior vai ser, provavelmente maior vai ser a liquidez da opção. Então, como utilizar opções? A primeira forma, né, de utilização é o hedge, ou seja, opções como proteção das minhas posições. Vamos supor que eu tenha 100 ações da Petrobras e elas estejam num preço que eu acho bom de venda. Então, eu acredito que as ações da Petrobras vão cair por conta da eleição e, enfim, e eu possa proteger essa minha posição. Como que eu vou fazer isso? Eu vou comprar a opção de venda, né? A opção vai me dar segurança, vai me dar o direito de vender a minha ação a um preço maior, né? Ou nesse mesmo preço e proteger a minha posição. Ou seja, eu estou com as minhas ações valendo ali 100 ações da Petrobras a R$30. Eu penso, caramba, vai ocorrer as eleições e minha ação vai cair, né? Vai se desvalorizar ou pode se desvalorizar. Eu vou lá, compro 100 opções de venda, né? E fico com esse ativo. Lógico, vou despender esse dinheiro, né? E se as opções, no caso, se as ações da Petrobras se desvalorizarem, eu vou lá e exerço o meu direito de vender, né, as minhas ações. Se, por outro lado, as ações se valorizarem, eu só vou perder esse dinheiro que eu gastei para comprar as opções, basicamente. Então essa é a primeira forma, é o hedge, a proteção das posições. Qualquer outra forma de operar com opções é para alavancagem, ou seja, eu conseguir oferir maior lucro ou, enfim, operar com dinheiro que eu não tenho, certo? Então vamos supor que eu não possua, hoje 100 ações da Petrobras estão valendo em torno de R$3.000. Vamos supor que eu queira comprar 100 ações, eu acredito que a ação vai se valorizar bastante por conta das eleições ou algo nesse sentido, e como que eu posso operar então se eu não tenho o valor necessário para fazer essa operação? Eu vou basicamente utilizar as opções. Então, em vez de eu gastar R$3.000 para comprar as ações, eu posso gastar R$300 e comprar, considerando o preço que a gente tinha visto ali antes, né?
posso gastar R$300 e comprar 100 opções de Petrobras, certo? Obviamente, eu não vou estar operando com as ações, eu vou estar operando com opções, a possibilidade de ganho acaba sendo maior, né? Eu consigo oferir mais lucro e a minha perda, né? Ela é limitada. Então, a minha perda é limitada a esses R$300 que eu coloquei ali para comprar as opções. A única questão eu não vou estar investindo na empresa, não vou estar investindo naquela ação especificamente. Eu vou estar basicamente especulando com o preço da ação, certo? E com isso, né? Oferindo lucro aí. Outra forma, né, também de operar com opções é o financiamento, que é uma operação bem comum, inclusive no mercado financeiro. Você pode utilizar as opções para proteger sua posição, né, suas posições, ou você pode utilizar para financiar, né, e oferir um pouco mais de renda aí, além do aluguel, por exemplo, algo nesse sentido. De que forma é isso? Então vamos supor que eu tenha ações da Petrobras, elas estejam valendo R$30 hoje e por conta das eleições vai se desvalorizar no próximo mês, né? De agora até outubro ali, até o dia 20 de outubro, antes do segundo turno das eleições. O que eu posso fazer? Eu posso vender uma opção de compra, ou seja, eu vou receber um recurso agora, certo? E vou me comprometer a entregar essas ações por esse preço lá na frente, caso a ação se valorize. Então, basicamente, eu estou assumindo, né? Eu estou achando que as ações vão se desvalorizar, mas eu não quero me desfazer delas, eu quero continuar com as ações, a única questão é que eu vou acabar financiando, né? Vou oferir dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro com a desvalorização dela também. Então, vamos supor que eu tenha vendido as opções de compra, né? Com vencimento ali no dia 20 de outubro e as ações se desvalorizaram. Vamos supor que eu venda aqui 100 opções de Petrobras a R$300, como eu usei no exemplo, eu vou ganhar R$300 agora, a ação se desvaloriza e está tudo certo, né? Eu vou ter, a ação se desvalorizou lá, eu continuo investido na ação, mas eu ganhei R$300 ali por ter feito esse financiamento, essa espécie de operação que utiliza aí, lógico, essa operação tem que ser coberta, né? Então eu tenho que ter ações porque se der errado, né? E se o que eu estou acreditando der errado e a ação de fato se valorizar, eu vou ter que entregar minhas ações para uma pessoa, lógico, vou ter ganho os R$300, mas vou ter que vender as minhas ações ao preço de hoje, né? O preço que eu estou me comprometendo a entregar, certo? Qual que é o risco, né? Quais são as possibilidades e riscos das opções? As opções possibilitam que a gente proteja a nossa posição, possibilitam que a gente alavanque nossa posição ou que a gente se financie, né? E tenha retorno financeiro mesmo com as ações se desvalorizando. Então são boas operações. Lógico, existem vários tipos de operações que você pode fazer com opções, né, de compra, de venda, comprando, vendendo os diferentes tipos de opções, mas esses são os principais, as principais finalidades aí das opções. Qual que é o risco das opções? Se você operar descoberto, você pode ter um prejuízo muito grande, né? Pode ter, inclusive, ficar devendo dinheiro para a corretora, como já aconteceu. As opções possibilitam que você alavanque o recurso, ou seja, possa ganhar muito dinheiro num curto período de tempo, mas com um risco também alto, né? Porque você nunca está operando o ativo e sempre um derivativo, ou seja, você não tem o ativo, você não tem a ação da Petrobras. Você tem um contrato que dá o direito, enfim, uma obrigação em relação a essa ação. E por isso, né, se você comprar e errar, né, nesse sentido, a opção vai se desvalorizar e você não tem nada. Consegue operar aí, né, de forma que pode oferir muito lucro, mas ao mesmo tempo pode vir a zero, né? Pode ter um prejuízo muito grande de desvalorizar todo o recurso que você acabou usando ali para comprar as opções, mas além disso você pode ficar devendo dinheiro por ter se comprometido, né, e ter operado a descoberto, ou seja, operando sem ter as ações para entregar para uma contraparte aí. Então, esses são basicamente as possibilidades e riscos aí de uma opção. A opção tem liquidez aí, depende do preço da ação, do preço da opção, né, do strike da opção. E, enfim, existem diversas formas, né, para operar com esse tipo de ativo. Se você ficou com alguma dúvida, alguma questão, pode comentar aqui embaixo que eu faço questão de te ajudar, tá bom? Esse era basicamente o conteúdo de hoje, espero que tenha sido útil, espero que tenha elucidado um pouco sobre esse tipo de ativo. Se você ficou curioso, consigo que estude mais, né, e vá atrás e aprenda a operar de fato para proteger suas posições, mesmo alavancar com muito cuidado, né, sem operar a descoberto para não ter chance, né, não dar chance de ter um prejuízo muito grande. Tá certo, pessoal? Até a próxima aí e um grande abraço.